Pessoal, hoje é o Leandro Soares que vai conversar com a gente. O Leandro, ele está trabalhando com redes neurais agora, trabalhando no mestrado com a parte de compósito, né, Leandro? E agora no doutorado está trabalhando com redes neurais. Nesse momento que o Leandro vem fazendo, trabalha com uma rede do tipo LSTM, que é Long Short Term Memory, que é uma rede voltada para previsão de série temporal, né, Leandro? E a ideia agora, o que ele está fazendo agora é fazendo previsão de série temporal de riser, que conecta fundo do poço no fundo do mar, poço no fundo do mar e plataforma. É isso que ele vem fazendo para projeto de riser. Mas o tema do doutorado do Leandro é fazer o que o Léo fez com o Krieg, só que com um Mancal com CFD e utilizando redes. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, a gente vai fazer a análise de CFD nos mancais hidrodinâmicos, começar com o cilíndrico mais simples, né, utilizando a ferramenta do MFLab. E aí o Leandro vai fazer várias rodadas de casa e vai criar uma rede para poder representar esses mancais. Isso está muito em alta. Isso é o que o pessoal que mexe com mancal hidrodinâmico está fazendo agora para poder colocar e marcar isso dentro de software. Né? Que nem a gente tem o MaxBRG e tem o da Romac também. Não sei se é o mesmo, não. O MaxBRG é da Virgínia e eu acho que o pessoal da Texas A&M também estão fazendo isso. Eles não estão rodando mais com Reynolds, estão rodando com CFD. E é para ter resultados mais representativos, só que o CFD demora, então por isso está colocando redes neurais para poder, né, representar esses mancais. E esse vai ser o doutorado do Leandro, né, Leandrão? Isso. Então vai lá explicar para o pessoal o que são essas redes LSTM. Pessoal, novamente, eu vi que nos primeiros seminários vocês estavam bem falantes, agora vocês estão ficando mais quietinhos, mas a ideia do seminário é aprender, tá? Então pode parar a hora que o Leandro estiver falando, discutir, perguntar. O importante aqui é todo mundo aprender mesmo, ok? Fala, Leandrão. Tá dando para ver minha tela ou não? Tá? Eu não tô com... Agora sim. Tá conseguindo ver? Agora eu tô conseguindo sim. Tá. Então vou começar. Boa tarde a todos. Então, para quem não me conhece, o professor Aldemir já fez uma introdução aí, mas meu nome é Leandro Soares, eu sou aluno de doutorado do professor Aldemir. Eu ingressei no doutorado em março desse ano. Antes eu estava no mestrado também, né, com orientação do professor Aldemir, e eu trabalhava com modelagem, né, de eixos de material compósito, trabalhei um pouco também com análise de incerteza, análise de sensibilidade. Então agora no doutorado, lá desde março, eu estou trabalhando então com redes neurais. Então depois eu entrei no projeto, né, da Petrobras. A gente começou a utilizar as redes neurais para fazer previsão de séries temporais, né, de respostas de um riser. E a ideia é utilizar essas redes neurais, não necessariamente eu acho que a LSTM, né, mas usar redes neurais para fazer, para tentar modelar, fazer um modelo neural de um mancal hidrodinâmico, né, em várias configurações diferentes. Então, a LSTM é a Long Short Term Memory, né, que é a que eu estou estudando agora, que eu estou estudando desde o início do doutorado, que foi em março. Bom, a minha apresentação eu dividi em alguns tópicos, eu vou falar sobre inteligência artificial, falar onde que as redes neurais artificiais e as redes neurais recorrentes estão inseridas, né, em inteligência artificial. Vou falar especificamente sobre a rede neural LSTM, qual que é a diferença dela para as redes neurais recorrentes comuns. Vou mostrar algumas aplicações também, resultados, no contexto do projeto, né, que a gente teve já alguns resultados, e vou mostrar algum deles aqui para vocês verem como que funciona a LSTM. E por fim, eu vou falar sobre os mancais hidrodinâmicos. Como eu disse, eu foquei esses primeiros meses aí de doutorado para estudar mais a rede neural LSTM, né? Então, a partir de agora, né, o próximo passo é começar a pegar mais firme aqui em mancais hidrodinâmicos. Mas eu vou falar qual que é a intenção nossa, né, de utilização das redes neurais nos mancais hidrodinâmicos. Bom, inteligência artificial. Eu coloquei aqui uma figurinha para representar a inteligência artificial, né, que é esse círculo maior. Dentro da IA, a gente tem
a Machine Learning, que dentro de Machine Learning a gente tem várias metodologias, várias técnicas, técnica de classificação, técnica de regressão, clusterização, de forecasting, e várias metodologias para utilizar essas técnicas, né? Random Forest, SVM, que é o Support Vector Machine, tem a Boosted Trees, para fazer clusterização tem o K-means, tem as próprias redes neurais, né? Que é esse círculo aqui menor. E dentro de redes neurais, que é onde que a gente está inserido aqui com a LSTM, a gente ainda tem o Deep Learning. Bom, qual que é a diferença de Deep Learning para uma Machine Learning comum? Como o próprio nome já diz, é a profundidade, né? Um aprendizado profundo. O que muda? Uma rede profunda quer dizer que é uma rede que tem mais camadas. Quanto maior o número de camadas que a sua rede tem, mais profunda ela é. Então, aí, geralmente, a gente começa a utilizar para problemas mais complexos, né? Para problemas não lineares, enfim, que requer uma profundidade maior de aprendizado da rede, né? Que é o nosso caso aqui. Bom, uma rede neural artificial. Então, coloquei aqui uma figurinha que representa a arquitetura de uma rede neural artificial, né? Então, ela é dividida em camada de entrada. Então, a gente tem aqui 3 neurônios na camada de entrada. O número de neurônios na camada de entrada vai depender do tanto de entradas que a gente está utilizando no nosso problema, né? A gente tem as camadas ocultas. Nesse caso aqui, 2 camadas ocultas, cada uma com 4 neurônios. E a camada de saída aqui com 1 neurônio. Pode ser mais de uma saída? Pode. Depende do seu problema. Nesse caso aqui, uma saída. A gente percebe aqui também que todos os neurônios de cada camada é totalmente conectado com os neurônios da camada seguinte. Então, quer dizer, a saída de um neurônio serve de entrada para todos os neurônios da próxima camada. Bom, o que acontece dentro de um neurônio? Aí eu coloquei essa figurinha aqui para a gente conseguir visualizar de forma melhor. Então, a gente tem as entradas do neurônio, né? Os parâmetros, os nossos parâmetros. Cada parâmetro X desse aqui é multiplicado por um peso, que é o W1, W2, W3 e assim por diante. Depois de multiplicado, a gente faz a soma, o somatório. Então, todas essas multiplicações são somadas e a gente passa por esse processo aqui, por esse processamento aqui, que é a função de ativação. A função de ativação vai dar a nossa saída. Qual que vai ser a saída? Depende da função de ativação que a gente utiliza, né? Pode ser tangente hiperbólica, pode ser ReLU, pode ser sigmoide, aí depende de qual que você está utilizando. Aí você vai ter a saída de 0 a 1, de menos 1 a 1, de 0 a infinito, enfim. Isso aqui serve para dar a não linearidade no nosso sistema, porque se você não tivesse uma função de ativação, seria uma regressão linear comum, né? Seria só multiplicação. Um polinômio. Isso, igual um polinômio, exatamente. Então, isso aqui é um diferencial também das redes neurais. Bom, agora as redes neurais recorrentes. Qual que é a diferença de uma rede neural artificial comum para uma recorrente? É que a gente tem o looping, né? Aqui nessa figurinha a gente consegue ver que o nosso caso aqui é o tempo. Então, você está repetindo uma rede neural artificial com os passos de tempo. Então, vamos supor, a gente tem um tempo T0, tem as entradas, os parâmetros de entrada aqui, e tem a saída. A saída no tempo T0 serve como entrada no tempo T1, mais os parâmetros do tempo T1. E assim por diante, né? Cada entrada você vai utilizando a saída do tempo anterior, mais os parâmetros de entrada naquele tempo em questão, né? Bom, a gente tem alguns problemas das redes neurais, que é o problema de dependência de curto e longo prazo. As redes neurais recorrentes comuns, elas conseguem prever, sem problema nenhum, as dependências de curto prazo. O que seria isso? Por exemplo, eu coloquei aqui nessa figurinha, vamos supor que a gente quer saber a saída aqui H3. E essa saída H3, ela depende dessas entradas aqui, no tempo T0 e no tempo T1. Quando a gente faz o modelo neural, a gente seta uma informação que é o time steps. Então, é quantos tempos no passado que você vai pegar das entradas para prever uma no futuro. Nesse caso aqui, a rede neural não teria um problema. Eu coloquei aqui até um exemplo aqui com uma frase. Elas servem também para frases, tá? Vocabulário, tal, para fazer previsão de frase. Não é o nosso caso, mas eu acho assim que fica mais fácil de a gente entender, né, como que funciona. Então, aqui, pensando numa frase. As nuvens estão no... Somente com essas 4 palavras anteriores aqui, a rede neural saberia qual que seria a próxima palavra. As nuvens estão no céu. Então, isso aqui é um problema de dependência de curto prazo, né? Então, é um problema clássico, assim, que é fácil de resolução das redes neurais recorrentes. No entanto, a gente tem os problemas de dependência a longo prazo, né? Por exemplo, aqui, a gente quer a saída aqui, HT mais 1, só que a gente depende de entradas lá no início, em T0 e T1.
Aí eu coloquei até aqui umas frases aqui para dar para a gente entender melhor. Então vamos supor que a gente tem um texto, aí lá no texto fala, no início do texto fala, eu cresci no Brasil. Aí você tem lá várias outras frases, várias outras palavras, aí lá no final fala, minha língua nativa é o, aí nesse caso aqui seria o português. Só que ela depende, se não tiver nenhuma informação entre essas duas frases que indique que a minha língua nativa é o português, ela precisa buscar informação lá do início. Então esse é um problema de dependência de longo prazo. Que as redes neurais recorrentes comuns, ela teria um problema, talvez, para tentar prever qual seria a próxima palavra, né, o próximo passo aqui. No caso da LSTM, ela foi feita justamente para isso. Aí daí que vem o nome, né, Long Short Term Memory, que é uma rede neural de memória de longo e curto prazo. Bom, mas como que é a estrutura? Qual que é a diferença da estrutura de redes neurais recorrentes comuns e LSTM? Aqui é um exemplo de redes neurais recorrentes comum, né? Então a gente tem aqui o tempo t-1, o tempo t e o tempo t+1. Então, o mesmo caso lá que eu já falei, né? Tem as entradas, a saída alimenta no tempo t, né? A próxima célula aqui no tempo t, mais os parâmetros de entrada. Tudo isso multiplicado pelos pesos, somado os bias, e passa por uma função de ativação e sai lá para o tempo seguinte. Então aqui a gente vê que tem, eles falam que em inglês é layer, né? Como se fosse uma camada. Aqui nas redes neurais recorrentes comuns é uma camada só, então passa por uma função de ativação que é a tangente hiperbólica. No caso da LSTM, a gente já tem quatro camadas, né, 4 layers, que são essas estruturas aqui em amarelo. Então ela passa por várias funções de ativação antes de passar para o próximo tempo, né, para o próximo passo de tempo. Então ela é uma rede neural um pouco mais complexa, né, do que as outras. Então, vou explicar aqui. O primeiro caso aqui para a gente entender como que funciona. A gente tem uma linha aqui superior que passa na parte de cima aqui da célula, que é o cell state. Então, por essa linha, todas as informações dos tempos passados são repassados para os tempos futuros, né? Isso é uma coisa que não tem nas outras redes neurais. Então, vamos supor, se tiver alguma informação importante, ela é passada ou não para frente, depende da necessidade, né? Ela que vai avaliar, a rede vai avaliar se precisa passar ou não. Então, como que ela é alimentada, esse cell state aqui? São pelos portões, né, que são os gates que a gente fala, né? Então, ela passa pela função de ativação e entra aqui no cell state. Aí, ela passa por uma operação, né, ou de multiplicação ou de soma. Eu vou falar especificamente para dar para entender melhor cada uma, né? Então, o primeiro portão que a gente tem, que é o portão de esquecimento. Então, a gente tem lá o estado anterior do tempo t-1 e as entradas, os parâmetros xt. Então, tudo isso passa por uma função de ativação, no caso aqui é sigmoide, tá? A sigmoide vai dar saídas para a gente entre 0 e 1. Então, a sigmoide depois, vocês podem ver lá que ela vai entrar lá no cell state. Ela é representada por essa equação aqui. Então, tem as entradas, que multiplicam os pesos, soma os mais e passa pela função de ativação sigmoide. Esse seria o padrão, tá? Sigmoide. Depois a gente tem o portão de entrada, que é o input gate. Então, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é representada por essa equação aqui, que as entradas multiplicadas por peso, somado por bias, passa por uma função de ativação sigmoide. E a segunda parte passa por uma função de ativação tangente hiperbólica, que vai dar um resultado entre menos 1 e mais 1, né? Então, essa parte aqui, esse i, serve como se fosse um filtro, né? Do que vai ser atualizado. Isso aqui é um portão de atualização, né? Porque depois vocês vão ver lá que vai somar lá em cima. Então, algumas informações serão somadas que vão ser passadas para frente. Aqui tem um portão de esquecimento, que algumas partes vão ser esquecidas, né, vão ser deixadas de lado, e aqui é a atualização desse cell state. Então, todas as informações vão sendo passadas para os tempos futuros, né? Aqui dá para a gente perceber melhor. Então, aqui é a equação que representa o cell state. Então, a primeira parte é a parte do esquecimento. Então, o que está vindo lá em t a menos 1? Alguma parte pode ser esquecida, né, ou não, ou passada para frente. E a outra parte, que é a soma aqui, a outra parcela, é a parte que vai ser atualizada para ser passada para o tempo t aqui. Esse aqui não necessariamente é a saída, tá? Que vai entrar aqui depois para o treinamento do próximo tempo. Ela ela passa informação para frente, né? Seria mais ou menos assim. E por último, a gente tem o portão de saída. Então, tudo que passa aqui, que sai aqui no cell state aqui, ele passa ainda por uma função de ativação tangente hiperbólica e é filtrada ainda por esse portão aqui, que é o portão de saída. Então, algumas informações ainda são passadas para frente e outra não. Então, esse aqui seria realmente a saída do tempo t, né? Nesse caso, que aí vai ser passado para o tempo seguinte.
Isso aqui são as equações que representam esse portão, né, no caso. Bom, agora a questão da aplicação da rede neural LSTM. Como o professor Ademir já disse, né, que é a aplicação que a gente faz em risers, então a gente tem uma estrutura aqui que é uma embarcação. Acoplada a essa embarcação, eu acho que o Fabrício já falou sobre isso, mas só para complementar, eu acho que ele falou na parte lá de coerência múltipla, né? Mas a gente tem a estrutura a embarcação, acoplada no fundo dessa estrutura, dessa embarcação, a gente tem o riser, que vai até lá no fundo do oceano. Bom, e quais são as entradas nesse caso aqui? Seriam os deslocamentos da embarcação. Então, a embarcação elas tem os deslocamentos e as rotações, deslocamentos nas 3 direções, x, y, z, e rotações nas 3 direções também, rx, ry e rz. Com isso, ele gera respostas ao longo do riser, que são forças e momentos. Mas a gente analisa 3 pontos em específico, né, que seria o top, o sag, que a gente chama, que é perto desses flutuadores aqui, mais ou menos no meio do riser, onde acontece a inflexão do riser, e no TDP, que é lá no fundo do oceano. Então, a partir dessas entradas aqui, que são os deslocamentos e as rotações, a gente vai ter saídas no tempo, né? São as forças, no caso, força axial em x, né? E os momentos my e mz. Aí aqui é uma figura que mostra também como que é o riser, né? Somente o riser. Bom, como que funciona? Então, a gente tem lá várias séries temporais que representam a saída, né? A resposta do riser. Então, o que a gente faz uns passos antes de iniciar o treinamento da rede? Primeira coisa, a gente tem mais de 1000 séries, a gente faz o processo de clusterização, então a gente divide essas séries em vários grupos. Qual que é a ideia? Que em cada grupo a gente tenha séries parecidas, né, para facilitar para a rede, né, porque aí você divide em vários grupos, e, por exemplo, esse aqui é um grupo, esse aqui é um cluster. Então a gente tem 4 séries nesse cluster. A gente pega 1/3 das séries para fazer o treinamento, no caso aqui uma série, a gente pegou para fazer o treinamento, então cada segmento desse aqui é uma série, né? Então o que está em vermelho aqui foi a série que foi treinada. Então a gente fez o treinamento da série, né? Então a gente tem o modelo neural e faz a previsão das outras séries. Bom, mas antes disso, depois da clusterização, a gente ainda aplica ainda a coerência múltipla, né, que a gente chama. O que seria isso? Será que todas as entradas, todos os deslocamentos e as rotações são coerentes com a saída? Então, a gente pega somente as entradas que são mais coerentes com a saída. Por exemplo, nesse caso aqui, a entrada que deu mais coerente, que deu mais de 90% da coerência com a saída, foi a entrada Z. Então, a gente utilizou somente a entrada Z para fazer o treinamento da rede. Aí aqui eu coloquei os resultados, né? Cada um desses gráficos aqui, desses 3 gráficos, é um zoom das séries aqui, né? Esse primeiro gráfico aqui é um zoom dessa, esse é dessa daqui, e esse aqui é um zoom dessa série aqui. Então, vocês podem ver, aqui em azul, né, é o esperado, é o que a gente sai lá do modelo físico deles, né, a resposta do modelo físico. Aí aqui é o previsto pela rede neural. Então, vocês podem ver que se aproximou bastante, né, ficaram muito bons os resultados. E aqui as métricas que a gente calcula, o erro máximo, erro médio absoluto, erro médio quadrático e o R quadrado. E os tempos de processamento. Tempo de treinamento, né, 2,5 minutos, mais ou menos, e o tempo de previsão 0,3 ali, quase minutos, né? Lembrando outra coisa também, a rede neural LSTM, ela é uma rede que normalmente ela é superior às outras, né, assim, igual, por exemplo, a gente compara muito ela com a MLP, né, que é a Multilayer Perceptron. Ela normalmente tem resultados melhores, só que ela tem o custo computacional, né, que ela é maior, né, do que a MLP, no caso, né? Leandro, acho que o Alexandre quer fazer uma pergunta e depois o Raimundo. Perdão, pode. Vai lá, Alexandre. Essa pergunta, você falou que você está clusterizando, né, antes de treinar, né? Isso. Cada série tem quantos time steps? Então, são 18 mil pontos e cada ponto 0,2 segundos. Não, o time step que eu pego para fazer o treinamento. Né? Ou o time step que eu pego para fazer o treinamento, você quer saber? Isso, o time step de cada série. Então, eu tenho 18 mil pontos, 0,2 segundos cada ponto, que dá 3.600 segundos, eu acho. Tá. Aí, para clusterizar, você clusteriza a série normal ou faz uma redução de dimensionalidade? Então, a gente utiliza algumas técnicas, né, de clusterização, mas
Não, nesse caso aqui a gente está fazendo só com as métricas, calcular a métrica, né, da série e faz a clusterização pelas métricas. Ah, tá. As métricas. Essas métricas aí que você está mostrando, né? Não. São Não. outras. NR. São outras, mas média, skewness, Skewness, kurtoses, às kurtoses, vezes com os pesos de redução de wavelet, às vezes isso. também com a FFT do sinal, Alexandre, a gente viu que pegando a FFT na região inicial lá dela, só as amplitudes, são bons parâmetros para fazer clusterização, sabe? E Isso. deu para dividir. Mas nesse caso aqui que a gente está vendo aqui é só pelas métricas mesmo. Porque lá, gente, só para contextualizar, lá a gente tem 1.193 simulações, 1.193 deslocamentos e rotações da embarcação lá em cima. Né? O que o Leandro faz, ele clusteriza, separa essas 1.193 em grupos, analisando só essas entradas, deslocamentos e rotações. Ele não tem o resultado. Depois, dentro de cada um desses grupos, ele faz algumas simulações, aplica coerência múltipla para saber quais são desses x, y, z, rx, ry e rz, quais entradas são mais importantes para gerar aquela saída. E aí ele vem com a rede em si. Aí ele seleciona dentro de um cluster, por exemplo, algumas simulações para serem rodadas no modelo de elementos finitos. E aí cada simulação dessa leva em torno de 1 hora para rodar. E aí ele tenta estimar as outras. É isso que ele vem fazendo. Só para completar uma coisa que eu esqueci de falar, é que a coerência múltipla ela é calculada somente na série de treinamento, porque é a série que a gente tem entrada e saída, né? Porque, teoricamente, essas outras séries aqui, ó, que a gente está prevendo, a gente não tem a saída, né? Teria só a entrada. Exato. Leandro, Valeu. Oi. e qual método vocês usam de clusterização? Vocês usam somente Caminho. o caminho, Por enquanto, caminhos. mesmo ele sendo certo, mas mesmo ele sendo randômico? Então, mesmo ele sendo randômico. Mas aí a gente cai, às vezes, num problema, né? Porque, igual que eu falei, a gente compara MLP, LSTM e os metamodelos. Aí todo mundo roda a clusterização também, antes de aplicar as redes neurais e os metamodelos. Aí, às vezes, acontece de dar grupos diferentes. Aí, para resolver isso, talvez seria utilizando um método hierárquico, né? Isso. O DB-Scan cairia bem também. O DB-Scan, né? DB-Scan também seria. Tá. Eu acho que dentro da API que a gente montou lá, tem os outros métodos de clusterização também, viu, Leandro? Tem, né? Tem, é só Eu acho usar que eles lá. precisa. Eu vou falar com o Fabrício disso. Além do caminhos dar um resultado a cada rodada, ainda é outro problema que a gente tem, que essas séries temporais aqui dá a impressão que é ruído, vocês estão vendo? E basicamente Elas são geradas em cima de direção de onda típica que tem no mar lá e acaba vindo um ruído mesmo, né? Que é outro desafio para a rede. Isso. O Raimundo, acho que queria fazer uma pergunta também. Duas perguntas, professor, na verdade. Duas perguntas. A primeira pergunta é porque, assim, vocês estão coletando as entradas somente na superfície, né? Nossa, peraí, Mas, é difícil de entender. tá. A primeira pergunta é, tá me ouvindo? Tá conseguindo ouvir bem? Tá, tô conseguindo, sim. A primeira pergunta é, vocês estão pegando os dados somente na entrada, na superfície, né? Isso, da embarcação aqui, né? Da própria região, não afeta também a saída? Cortou, Raimundo. Cortou. Fala de novo. Peraí. Acho que a internet dele deu uma apagada. Tá cortando, tá bem... Tá cortando bastante, Raimundo. Talvez se você desligar a sua câmera... Pronto. Agora? Tá melhor? Tá Melhor. melhor.
melhorou. Pronto. A dúvida, são duas dúvidas, na verdade. A primeira é porque vocês estão coletando os dados somente na superfície ali, né? Mas a corrente marítima, indo alterar os dados de saída. E a outra dúvida é assim, como é que vocês selecionaram são as entradas? Estou falando em relação somente ao seu trabalho, não, mas de modo geral. Que eu estou começando agora a estudar sobre o assunto. E a minha dúvida é que eu tenho várias entradas. Como é que eu vou selecionar as entradas que são importantes, as entradas que realmente estão influenciando no meu resultado, na minha saída? Então, a primeira pergunta, né? A gente utiliza, sim, só como entrada os deslocamentos e rotações da embarcação. Agora, a questão de que se outras entradas influenciam, eu acho que talvez pode influenciar, sim. Mas só que a questão é que a saída aqui, o resultado, a resposta, né, é do modelo físico deles, né? Então, eu acredito que eles entram com os deslocamentos e as rotações, entendeu? Então, aqui, teoricamente, a gente teria que fazer o mesmo, né? Entrar com deslocamentos e rotações, né? Não teria... É a única informação que a gente tem. Isso é requisito de projeto, Raimundo. A única informação que a gente tem são esses 6 movimentos da embarcação. Entendeu? E a resposta é a resposta da simulação. Da corrente marítima não tem como a gente saber, porque a força gerada por ela depende do deslocamento da estrutura. E eu só tenho acesso a isso se eu tiver simulação rodada, entendeu? E depois, para os outros casos, eu não vou ter isso. Então, é por isso que a gente, por requisito de projeto, deve trabalhar apenas com os deslocamentos e rotações da embarcação. Tá certo. Agora, para selecionar as entradas, que são mais importantes, utiliza uma técnica, né, Aldemir, que chama coerência múltipla. O Fabrício já até apresentou aqui, né? Apresentou. É aquela coerência de múltiplas entradas e múltiplas... O que o Fabrício fez foi múltiplas entradas e uma saída só. Quando aquela coerência normal que a gente vê em vibrações é CISO, né? Uma entrada e uma saída. Essa que a gente usa aqui é MISO, múltiplas entradas e uma saída, para poder saber a informação, o que cada entrada gera na saída. É isso. Obrigado. Nada. Então aí esse aqui é com a saída que a gente está analisando aqui, a F de X top, e aqui a saída M de Y top, né? Que é o momento em Y. Então aqui tem uma diferença, cabe uma observação aqui. Primeiro que a gente faz novamente a coerência, né? Porque como aqui a gente está tendo outra saída, entradas, uma mesma saída, mas a mesma entrada, só que outras saídas. Então a coerência mudaria, né? Teoricamente. Então aqui vocês podem ver que já são 3 entradas, RZ, RX e Z. E a gente utiliza ainda o f de x previsto no passo anterior. Então, o que eu previ aqui no treinamento, eu utilizo como treinamento para prever o M de Y top. Né? A princípio, a gente não estava fazendo assim. Né? A gente estava usando só as entradas. Mas a gente percebeu que fazendo assim, a gente melhorou os resultados. Né? O treinamento, tanto o treinamento como as previsões também. Então, aqui são os parâmetros, as métricas, né, que a gente obteve nesse caso aqui, e também o tempo de processamento, o tempo de treinamento e o tempo de previsão em minutos. E, por fim, a saída MZ, que é o outro momento. Aí aqui, novamente, a gente utiliza as entradas que são coerentes, mais coerentes com essa saída, a gente utiliza o f de x previsto lá no início e o m de y previsto no passo anterior. E aqui as métricas que a gente obteve nesse caso. Aqui tempo de treinamento e tempo de previsão. Observem que conforme a gente vai mudando, né, o f de x é o mais fácil de prever, ela tem mais facilidade. Aí depois m de y, m de z, ela vai começando a ter um pouquinho mais de dificuldade, né? Aí conforme a gente vai indo para o fundo mais, né, porque aqui a gente está fazendo no top, né, no topo. Aí depois a gente faz no SAG, lá no TDP, aí vai ficando cada vez mais difícil de fazer a previsão das séries. Bom, pensando nisso, então a ideia nossa no doutorado é fazer aplicação de redes neurais em mancais hidrodinâmicos. Então, criar um modelo neural que represente, né, um mancal hidrodinâmico numa certa configuração e represente também ele em outras configurações. Então, a gente muda a configuração do mancal hidrodinâmico e consegue saber a saída da mesma forma. Né? E para a gente fazer o treinamento, a gente utilizaria simulação em CFD, né, como o professor Aldemir já disse. Então, pensando assim, o que poderia mudar, né, de parâmetros, assim, de configurações do mancal hidrodinâmico. Então, coloquei aqui alguns parâmetros geométricos e parâmetros de operação.
Então, raio e comprimento do mancal, raio do eixo, a folga radial, a posição angular da excentricidade, no caso da operação, a temperatura de injeção de óleo, a pressão de entrada, o tipo de lubrificação, e com isso provavelmente influenciaria nas saídas, né? As forças radiais, a temperatura máxima do óleo, a pressão máxima e a espessura mínima do filme de óleo. Então, esse seria o nosso próximo passo, né? Começar a fazer esse tipo de aplicação. Depois, se o professor Eudemir quiser completar ou até corrigir alguma coisa aí que eu falei, né? Porque a gente ainda está bem no começo dessa parte ainda, mas é basicamente isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, muito obrigado. Pessoal, a ideia aqui do Leandro é realmente o mancal hidrodinâmico. É a gente resolver isso via SFD, e aí para as diferentes configurações do mancal, né? E depois o pessoal poder rodar isso rápido, né? O problema das equações de Reynolds, apesar de elas serem assim, bastante utilizadas para resolver o problema de mancal hidrodinâmico, ela tem algumas hipóteses simplificadoras, né? E isso se levou pelos tempos, né? E o pessoal, ao longo do tempo, eles vieram colocando turbulência, colocando uns efeitos aqui, uns efeitos ali, para tentar diminuir o erro que ela tem, né, em relação ao que é a realidade. E agora, como os mancais estão mais assim, desenvolvidos, trabalhando no limite, vou dizer dessa forma, né, as equações de Reynolds, assim, eles estão mais modernos na realidade, né? A equação de Reynolds já não está mais resolvendo uma série de questões. A gente estava tentando, com o Eli está aí, ele pode até comentar, mas a gente estava tentando comparar os resultados do nosso modelo de mancal cilíndrico com o Max BRG, desenvolvido pelo pessoal da Virgínia, não é isso, Eli? É isso aí, a gente está trabalhando nisso aí. E não bate, mas nem na bala, né, Eli? A gente está com algumas dificuldades. E não bate, o modelo certinho, equação de Reynolds, né? E resolvendo bonitinho termohidrodinâmico, e não bate. E a gente chegou no ponto de fazer tanta comparação que nós começamos a amarrar tanta coisa que a gente chegou na conclusão de que os códigos lá dentro têm alguns coeficientes, né, que estão escondidos, que fazem com que o modelo deles batam com o modelo de Reynolds dele, bate com o experimental. Para bater, eles têm alguns coeficientes que eles vão acertando. Agora, com essa vertente de CFD, a gente espera chegar mais próximo da realidade, né? Além de poder resolver alguns problemas que hoje no Reynolds eu fico um pé atrás. Por exemplo, se o eixo não está alinhado certinho com a bucha do mancal, se eu tiver um eixo um pouquinho desalinhado. Eu não sei você, o Eli, o Jefferson, que trabalhou mais com mancal, o Léo também trabalhou um tempo atrás, mas se eu pensar em Reynolds para resolver isso, eu já me arrepio, porque, né, eu fico com a esperança que vai dar errado, não é isso? A gente não tem confiança nesse resultado. Enquanto que CFD eu já fico mais calmo, né? Por resolver as equações de forma mais completa. Quando a gente conversa com o pessoal do MF Lab a respeito disso, o João, o professor Aristeu, na hora que fala de Reynolds, eles já... Né? E é um negócio que é completamente adotado na nossa área devido ao tempo computacional. Então, a ideia do trabalho do Leandro é isso, trazer CFD, comparar com o Reynolds, para a gente também enxergar dentro da tese dele onde que estão as diferenças, né? E aí ele vai rodar uma série de casos de CFD, variando raio, comprimento de mancal, raio de eixo, folga radial, viscosidade de óleo e tal, para criar um modelo neural representativo. Essa que é a ideia. E ver também, né, Leandrão, qual que é o limite de representatividade disso. Essa que é a nossa ideia. Porque não tem condições de rodar um modelo neural desse, um modelo de CFD, para ficar encontrando. Você imagina ele, se você fosse fazer convergência no modelo de CFD. Está perdido. Né? Posição de equilíbrio em modelo de CFD, esquece. Nunca na vida que você ia dar conta de fazer isso. Ok, gente?
Professor, naquele cluster lá do MFLab consegue rodar um modelo desse? Roda, roda, mas eu acho que mesmo assim o Leandro vai gastar com um mancal hidrodinâmico, ele vai ficar rodando 2, 3 semanas. Uma rodada. Yeah. Vai ter Mesmo no cluster, paralelizado tudo. É. Eu acho que não roda mais rápido do que isso. Ô, Beleza, professor, pode falar. eu tenho uma dúvida. Para mim não ficou muito claro. Porque, ô Leandro, também você ajuda aí. Você fez a análise, aquela rede neural que você mostrou é para prever as forças e os momentos relacionados ao deslocamento do barco lá, não é? isso, Então quer dizer que você vai trabalhar com sistemas embarcados, é isso? Porque eu não estou conseguindo enxergar a relação da modelagem do mancal hidrodinâmico que a gente está falando agora com esse problema que você está apresentando agora. Ah, não, esse problema aqui do Riser é do projeto, né, da Petrobras, que é onde eu apliquei até hoje a rede neural, LSTM. Mas no doutorado, o projeto de doutorado mesmo, seria aplicação nos mancais hidrodinâmicos. Ah, sim, não. É duas coisas separadas. Para mim não tinha ficado claro. Eu falei, caramba, será que ele vai trabalhar com embarcado, rotor embarcado? Não está certo, então entendi. São duas aplicações bem diferentes, né? O Leandro ele está participando desse projeto de pesquisa junto aí com o MFLab e veio a calhar, né, Leandrão, para você aprender toda a ferramenta, como ela funciona e tudo mais. Né? E depois, boa, né? depois na sequência é voltar para mancal hidrodinâmico. Isso, exato. Mais alguma coisa, gente? Legal. Então, beleza. Então, vou parar de gravar aqui.